é importante que a gente confirme a presença, certo? Ou através desse QR Code que vocês estão vendo aí na tela, ou pelo link na descrição. Então vocês podem se inscrever de diversas maneiras. Se tiver dúvida também pode mandar um zap, tem a equipe de monitoria que está sempre monitorando, de fato. Então, voltando, portanto, começando a nossa aula. Vamos lá, tomar uma aguinha aqui para começar, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente está tratando de mitos platônicos é conceituar mito em Platão, porque o conceito de mito ele é um conceito polissêmico, né? Ele tem muitos significados. Então, mito é muitas vezes confundido com mentira, às vezes o mito é tido como uma historinha que fala de deuses, ou conto de fadas, ou algo para entreter. O mito seria apenas um relato que não teria nenhum rigor lógico. Essa é uma visão que alguns têm do mito. Inclusive, parece que o James Frazer, que é um grande teórico de mitologia em O Ramo Dourado, ele parte desse princípio de que a humanidade teve uma fase mítica, mitológica, e essa fase mitológica ela é superada pela fase mais lógica, mais moderna, mais científica. Eu penso que essa visão talvez seja um pouco preconceituosa, né? Sobretudo quando a gente começa a estudar o que é que significa o mito em Platão. Então a gente tem que entender que em Platão, pelo menos, mitos são coisas verdadeiras. Tudo bem, o mito não é a verdade, Platão também concordaria com isso. Mas o mito pode ser, isso é uma possibilidade, o mito pode ser verdadeiro. Se não verdadeiro, verossimilhante, ou seja, verossímil, parecido com a verdade. Por que isso? Platão diz assim, olha, há certos assuntos que são tão altos, são tão abstratos, que não temos palavras lógicas para explicar. Então temos que fazer uma espécie de segunda navegação, que é o quê? Contar algo paralelo, né? Como, por exemplo, eu vou falar da política, o que é a política, então conceituar o que é a política, então o que Platão faz? Ele pega a metáfora da tecelagem e explica. Porque, entendam, o Platão ele quer ser explicativo. Essa história de que Platão é acadêmico, isso é fruto nosso. Essa academia que faz esse tipo de análise etimológica, filológica da palavra, tudo bem, isso é válido. Mas se a gente olhar direito, Platão escreve uma linguagem que eu diria bárbara. Em que sentido? Ele está falando de mercadores, ele está falando de pessoas que plantam, de pessoas que cuidam de gado. Ou seja, ele está falando coisas que são muito claras para quem está ouvindo ele. É que isso se perdeu um pouco. Então a gente tem que resgatar, muitas vezes, essa história do passado para tentar entender. Então fica para nós aqui, que não somos gregos, né? Sobretudo não somos gregos de 300 anos antes de Cristo, fica muito difícil entender o que é que ele está dizendo por conta da distância temporal e espacial, mas não pelo fato do Platão ser difícil, entendem? Então, claro que tem dificuldades na leitura. Então, a ideia de pensar os mitos é resgatar exatamente essa linguagem mais simples, digamos assim, a fim da gente usar essa linguagem simples como uma espécie de ponte para certas verdades ou certos conceitos abstratos que o Platão quis passar e sentia necessidade de passar. Então, eu parto do princípio de que o próprio Platão é quem diz, né, estou aqui falando, isso ele vai dizer no Gorgias, isso ele fala no próprio Timeu, ele insiste nisso, né? Diz, olha, o que eu estou falando aqui, isso não é uma historinha, um relato, não, isso é verdadeiro. Né? Ele insiste nisso, preste atenção, isso é uma verdade.
Então, a expressão que ele usa exatamente é essa, né? Olha, o termo que ele usa, se a gente fosse ler grego aqui, aletheia, né? Vocês têm aí aletheia, significa não esquecimento. Aletheia é o termo grego para a verdade. Então, são coisas, né? Onta, são coisas que são como coisas verdadeiras. O mito. Então, temos que respeitar, né? Se o próprio Platão está anunciando isso, a gente tem que entender que mitos não são mentiras. E é isso que eu quero chamar a atenção, né? Então, se o mito não é uma mentira, o que é um mito? Então, lendo Platão e percebendo o cuidado que ele tem ao tratar disso, eu descobri que o mito, no contexto da filosofia platônica, não é mentira. Antes disso, é método. E eu estou falando aqui no sentido até, desculpem, mais grego da palavra. A palavra método contém a palavra meta. Meta quer dizer além, né? E esse além aí diz respeito à verdade. Ou seja, eu quero a verdade, eu quero chegar lá, nesse além, na verdade. E o que seria um mito? O mito seria um odós, um caminho, né? Lembre que a gente usa a palavra odômetro no carro para medir o tamanho do caminho. Então, métodos, ou seja, o caminho para o além, a verdade. Então, o que é o mito? O mito é isso. O mito é esse caminho para se chegar lá. Então, quem entende o mito não está ainda na verdade, mas está a caminho. É nesse sentido que eu destaco aqui a palavra método. Mito como método. E do que é que fala esse mito e de que verdade é essa? Isso é outro aspecto muito interessante, porque para Platão, esses mitos estão falando sobre você, sobre nós, homens, e também sobre o cosmos. E quando Platão fala sobre a alma humana, entendam, Platão não está falando apenas desse pneuma, desse vento quente que muitos dizem, né? Que existe dentro da gente, que vai embora quando o corpo morre. Não é isso. O conceito aqui de alma em Platão está muito ligado ao próprio conceito de cidade. Às vezes é difícil separar em Platão a diferença entre alma e cidade. Isso fica muito claro na República, quando, por exemplo, alguém diz assim, olha, não vale a pena você ser justo, porque você é justo e se dá mal. Muitas vezes é melhor ser injusto, porque o injusto tem mais vantagem. Aí o Sócrates vai dizer, mas a questão não é essa, Glauco. A questão não é saber se alguém leva vantagem de ser justo. A questão é saber se uma alma injusta é infeliz. E para a gente entender isso, vamos colocar isso em letras grandes. Então vamos pensar, uma cidade injusta é feliz? Olha, então ele sai do assunto da alma e parte para a cidade. Então a República de Platão, no fundo, é sobre a alma. A cidade é um modo de falar da alma. Então, o que é que a nossa alma é uma cidade, por assim dizer. Então é interessante isso, né? Então é disso que o mito fala. E essa cidade, por sua vez, ela não está isolada no mundo da política. Ela é uma entidade cósmica. Temos que entender que em Atenas, a ideia de que a deusa Atena é a padroeira, vamos dizer assim, mas é aquela que preside a cidade, ela é um logisticon. Ou seja, o que é Atenas? Atenas é o próprio logos cósmico que conseguiu se instrumentalizar. Vamos lembrar que a Atena, a deusa Atena, ela nasce da mente de Zeus. Ela é um logos, ela é a própria inteligência. Então ela nem tem um corpo propriamente disso, mas ela nasce armada. Então o que é um logos armado? É o que a gente chama os gregos chamam de logistikon e a gente chamaria de logística. Então a ideia de uma cidade como Atenas, não confundir Atenas, a cidade, com Atena, a deusa. Então uma deusa como Atena, que preside a cidade de Atenas, ela liga a cidade ao cosmos. Então, do que é que o mito está falando? Está falando da sua alma, olha que interessante, está falando da cidade
e está falando do cosmos também, ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Então, eis aí a importância de se tratar de mitos, né? Então, vamos aqui apresentar para vocês, portanto, já que eu fiz essa introdução, eu quero lembrar mais uma vez, já que esse é o primeiro bloco em que eu estou explicando o que é que devemos entender por mitos nesse curso Mitos Platônicos. Eu vou passar, antes de passar para o próximo bloco, em que eu vou tratar agora do mito da criação do mundo especificamente, vamos lembrar mais uma vez que vocês podem confirmar a presença aqui pelo QR Code ou pelo link na descrição, ok? E se estão gostando do conteúdo, por favor, deem um like, se inscrevam, divulguem o canal. Eu acho muito importante esse trabalho que o GPGIM está fazendo, porque ele está trazendo as lições acadêmicas para o público. Eu sou apenas um instrumento disso. Mas a proposta do nosso grupo de pesquisa é exatamente essa, né? É não deixar que a filosofia fique nas prateleiras das universidades, trazer aqui, discutir. Então, voltando, portanto, ao nosso tema, vamos começar a falar agora, propriamente, do mito da criação. O livro em que nós vamos nos basear para falar desse mito em específico chama-se Timeu. Timeu Critias. Ele é publicado geralmente com o título Timeu Critias. Por quê? Porque você tem dois personagens ali, o Timeu e o Critias, que eles monopolizam praticamente o diálogo, né? São praticamente os dois que falam. Tem o Sócrates ali, mas o Sócrates ele está mais ouvindo, né? O Timeu falando e o Critias falando. Há, claro, estudos em que deveria haver um terceiro personagem falando aí, que é o Hermócrates. Ele é citado, ele faz parte ali da reunião, mas o diálogo Timeu-Critias termina abruptamente no meio da fala de Critias. Isso é um problema aí que muita gente tenta resolver. Por que o diálogo é interrompido? E o Hermócrates não aparece aqui, né? Alguns dizem que Platão teria desistido de prosseguir com a fala do Critias e em vez de colocar ali a fala do Hermócrates, que é o terceiro, né? Ele acaba escrevendo um outro livro que seria a fala do Hermócrates, que chama-se As Leis, que é o último livro de Platão. Então estamos aqui no penúltimo livro de Platão, então esse é um diálogo da maturidade de Platão. Ele é escrito logo depois da República. Então a gente tem aqui o que seria uma trilogia, deveria ser Timeu, Critias, Hermócrates. Então chama-se Timeu Critias porque, como eu disse, o diálogo é interrompido, né, na fala de Critias. Então, esse diálogo, eu considero ele um diálogo solar. Por quê? Vamos tentar entender com uma imagem que eu trouxe para vocês. Nessa imagem, em que vocês estão vendo aqui 4 homens, vocês estão notando que é uma espécie de uma sala, né? Tem uma mesa no centro, com equipamentos ligados à astronomia, né? Você tem mapas, você tem esquadros, então o papo está sendo todo ligado à ideia de matemática, à ideia de música também. E vocês estão vendo aqui o sol batendo claramente neles. Isso é intencional, por quê? Porque a República, que era o livro que tinha sido escrito anteriormente, se eu fosse fazer uma imagem de como aconteceu o diálogo da República, eu pintaria uma cena bem sombria, bem escura. Por quê? Porque o diálogo da República, o que antecede a esse, ele acontece no Pireu. O Pireu é a parte mais baixa de Atenas, o que sugere que é como se esse diálogo estivesse acontecendo, metaforicamente, no fundo da caverna. A República é um tipo de discurso que é feito para os prisioneiros da caverna, ele se dá lá na escuridão. É o Pireu, né? Aqui não. Aqui é como se o Sócrates tivesse saído da caverna
e levado com ele para fora da caverna os amigos. Então, esse diálogo acontece fora da caverna. E repare que ali na janela, vocês vão ver na imagem, você tem a Acrópole, que é a parte mais alta da cidade. É por isso que eu digo que o Timeu é um diálogo solar, enquanto que a República é um diálogo lunar, né? Então temos um dia nascendo aí. E o que é curioso também é que na República, o Sócrates, ele fala bastante para os outros. Aqui ele ouve mais. E o termo que é utilizado aí para essa fala é banquete. Não o livro banquete, mas no sentido de dizer, eu vou trazer para vocês um discurso que vai alimentar vocês de coisas verdadeiras. É como se eu dissesse, olha, eu não tenho aqui aquele alimento potente, mas tem uma coisa muito perto disso aqui, muito poderosa, que vai resolver o nosso problema. Então, os discursos que Sócrates profere para os seus amigos é visto como um banquete intelectual. Eu estou lhe dando aqui um alimento muito próximo ao alimento verdadeiro, a ambrosia, o néctar. E aqui, o que é que acontece? O Sócrates está cobrando, né, esse banquete de volta, ou seja, agora está na hora de vocês me banquetearem, né? É como se eu dissesse, ontem eu estava lá na casa de você, lá embaixo, eu levei comida para vocês, né? Eu banqueteei vocês com um discurso, hoje vocês devolvem, ou seja, vocês agora vão discursar para mim, né? Me dá esse banquete intelectual. E aí os amigos concordam, tá beleza, então vamos lá. E passam a noite inteira pensando em que discurso vai falar para Sócrates, e no dia seguinte eles se encontram e começa então esse banquete, ou seja, o momento em que os amigos vão começar a discursar. E quem é que discursa? Quem é que começa, né? Quem começa é este personagem aqui, o terceiro personagem, que é esse aqui, um mais velho, né? Ele é um aristocrata, né? Ele está aqui com a roupa azul, né? É ele que começa. Ele é o Critias. E o Critias diz, olha, Sócrates, eu tenho algo muito bom para lhe dar. Você vai gostar muito. Aí o Sócrates, pô, bem, estamos aqui, vamos ouvir. E o que é que o que é que o Critias diz? Olha, Sócrates, isso que eu vou dizer para você é uma coisa que eu ouvi, eu nunca me esqueci, eu ouvi quando eu tinha 10 anos de idade, eu era criança. E quem me contou essa história foi meu avô, que por sua vez também ouviu quando era criança. Então é uma história muito velha, né? Muito antiga. Interessante, o que foi isso, Critias, que te impressionou tanto? Né? E digo, olha, e tem a ver com um assunto que a gente estava tratando ontem, num pireu, né? Então, vamos lá, Critias, fale, mostre pra gente que história é essa que você ouviu, tão surpreendente, tão incrível. Pois é, a história é a seguinte. O meu avô me contou que o Solon, sim, o Solon, porque como falou o nome de Solon, Solon era um dos 7 sábios da Grécia. Então estamos aqui. Poxa, mas isso é muito antigo, Critias. Solon já se foi há muito tempo mesmo. O seu avô conheceu, ouviu falar da vida pessoal do Solon? Sim, sim. Ele conta de uma história de Solon, e que o Solon viajou, saiu daqui da Grécia, de Atenas, e fez uma viagem até a cidade de Sais, no Egito. Entendam, a cidade de Sais, no Egito, é uma cidade de sacerdotes que, coincidentemente, ou talvez nem tão coincidentemente assim, também eram sacerdotes ou adoradores da deusa Atena. Olha que curioso. E aí tem um aspecto que é mais curioso ainda.
O que é que está acontecendo na cidade nesse momento? As panateneias, ou seja, discursos e jogos em homenagem à deusa da cidade, em homenagem a Atena. Então, olha que legal. Quando ele diz que Solon saiu de Atenas e foi para Sais, encontrar-se com sacerdotes que também louvavam Atenas, de certa forma eu estou cultuando Atena, estou continuando. A cidade de Sais tem uma deusa chamada, acho que é Neite, Neith, acho que é assim que se escreve. Essa deusa Neite é a própria deusa Atena, só com outro nome. E ela também é a deusa da cidade de Sais. Então tem uma ligação, né, entre a Atena grega e a Sais egípcia. Então os sábios que estão conversando, né, o Solon de Atenas e o Sonques, que é o sacerdote de Sais, eles têm uma ligação muito íntima, porque de certa forma eles são sacerdotes da mesma deusa. E aí começa uma conversa, e aí que a coisa fica interessante. O Sonques chega para o Solon e diz: ô Solon, você pode me dizer, você se lembra como é que Atenas, a sua cidade, surgiu? Aí Solon diz: sim, nós fizemos aqui um estudo, nós sabemos como é que a cidade de Atenas surgiu. Conta aí pra gente, Solon. E aí o Solon começa a contar uma história. Então interessante, uma história dentro da outra, né? O Solon começa a contar uma história. Nessa história, o Solon conta que a cidade de Atenas surgiu depois de um dilúvio. Aí o Sonques fica, sim, me conte mais detalhes sobre esse dilúvio. Pois é, esse dilúvio acabou destruindo todos os homens, né, daquela região. Era uma região muito pedregosa, né? Então foi um dilúvio em que as águas subiram bastante. Entretanto, duas pessoas, um casal, foi avisado de que haveria esse dilúvio e foi protegido. Eles foram instruídos a construir uma arca e se proteger do dilúvio. Bom, qualquer semelhança com a história de Noé não é mera coincidência, né? Então, o Deucalião e Pirra é o nome do casal. Então a gente pode dizer, né, que o Deucalião seria uma espécie de Noé, né? E, evidentemente, você tem toda aquela história, eles ficam ali, né, durante o dilúvio, dentro da arca, esperando que a terra baixe. Quando eles conseguem descer, só tem lama, evidentemente. E eles ficam preocupados. E agora, como é que vamos povoar essa terra? Parece que a Pirra já tem uma certa idade, já não consegue procriar, algo assim, se bem me lembro. Posso estar enganado em relação a isso, mas eles veem a questão da procriação, da produção de novos seres humanos como um problema. E aí eles vão consultar o oráculo. Então, o Deucalião e a Pirra caminham até o oráculo. O oráculo, vamos imaginar, o oráculo é uma construção, um templo que evidentemente deve estar todo molhado com algas, né, com lama, né, mas eles vão para lá mesmo assim, porque ali era onde ficava o oráculo. E eles consultam esse oráculo e o oráculo dá a seguinte resposta para eles: olha, para vocês povoarem esta terra, vocês deverão usar os ossos da sua mãe, peguem os ossos da sua mãe e lancem por trás dos seus ombros. A Pirra fica assustada, porque assim, olha, Deucalião, eu não vou desenterrar minha mãe. Eu não vou tirar os ossos da sepultura da minha mãe para fazer isso. É um absurdo, está estranho isso. Aí o Deucalião, não, é uma questão de interpretação, Pirra. A mãe aí não é a sua mãe, nem a minha mãe, é a mãe natureza. E os ossos são as pedras, né? Porque as pedras são os ossos da natureza. Então é isso que ela está dizendo. O Deucalião é um ótimo intérprete, tá? E aí eles começam esse ritual que foi mandado fazer. Como é esse ritual? Sai o Deucalião e a Pirra,
né, lado a lado, andando, né? Imagino que eles devem não olhar para trás, porque alguma coisa vai acontecer. O que é que acontece? Eles vão andando, pegam uma pedra no chão, né, e jogam para trás, atrás do ombro, né? Eles não olham para trás, não devem olhar, porque o que vai acontecer? Quando essa pedra cai no chão, um ser humano surge dessa pedra. No caso do Deucalião, o ser humano é do sexo masculino, e no caso da Pirra, é um ser humano do sexo feminino. E assim a Terra começa a ser repovoada. E aí o Solon está contando essa história. Então, Sonques, foi assim que nós surgimos. E é por isso que nós, atenienses, somos considerados pessoas duras, né? Nós somos feitos de pedra. As pessoas sempre dizem, né? Nós somos muito realistas, né? Nós somos pessoas que enfrentam a dura realidade. Então a pedra é a nossa natureza. Nós viemos das pedras, né? De fato, o solo ateniense é muito pedregoso. Então essa história é a história que o Solon conta a título de explicar como é que a cidade de Atenas surgiu. Aí o Sonques, olha para ele. Ô Solon, você parece... Não tem ninguém velho lá em Atenas? Aí o Solon, como assim, Sonques? Porque, meu irmão, você disse que teve um dilúvio e que Atenas começou com esse dilúvio? Olha, até onde eu sei, existiram vários dilúvios antes desse que você está falando aí. E Atenas já existia muito tempo antes desses dilúvios. Aí o Solon, como assim? Você não sabia? Aí está na hora de o Sonques mostrar o que é o Egito. Olha, o Solon, nós aqui da cidade de Sais, nós temos uma vantagem em relação a vocês. Quando os dilúvios acontecem, quando esses dilúvios aconteceram, vários, e quando as equipiroses, ou seja, o mundo pegou fogo várias vezes também, as poucas cidades do mundo que sobreviveram a esses dilúvios e a essas conflagrações de fogo foi a cidade de Sais, porque de certa forma o rio Nilo protege isso, né? Lá não inunda, não dá para você afogar todo mundo, porque o rio Nilo tem um equilíbrio. Também não dá para queimar, o rio Nilo também equilibra. Tem alguma coisa ali, né, que protege essa cidade. Então nós tivemos a chance de ver esses dilúvios acontecendo várias vezes e essas conflagrações de fogo, que o mundo é sempre destruído por fogo e água. O solo, poxa, que coisa interessante. Pois é, nossos registros aqui, Solon, datam de 8.000 anos. Nós temos aqui registros. E pelos registros que nós temos aqui, vocês foram criados 1.000 anos antes da gente. Aí o Solon, não é possível. O que você está contando aí é uma historinha tipo 1.000 anos atrás, cara. E você está aí há 9.000 anos. Vocês não sabiam disso? Eu não sabia. E essas coisas que você está falando aí, de que a Terra sofre de vários dilúvios e várias queimas, sim, isso é uma questão cósmica. Você não sabia disso? De certa forma, vocês sabiam que vocês são meio esquecidos. Vocês têm uma memória assim meio fraquinha. Quando ocorre o dilúvio, vocês perdem todas as informações. Aí se esquece e começa tudo do zero. Eu lembro um pouco da história do Einstein, né? Diz que uma repórter perguntou a Einstein: Doutor Einstein, o senhor acha que vai haver a Terceira Guerra Mundial? Aí o Einstein olha para ela e diz: olha, se vai haver Terceira Guerra Mundial, eu não sei. Agora uma coisa eu lhe garanto: a Quarta Guerra será de pau e pedra. Em outras palavras, a ideia de que uma Terceira Guerra Mundial iria equivaler a uma espécie de equipiroses. O que é equipirose? Vamos esclarecer. Equipiroses é uma forma de dizer o mundo é destruído pelo fogo. Tem um sentido de fora, e piros quer dizer fogo. Mas a gente fala de pirotecnia, né? Equipiroses. E esse oses tem a ver com a doença, interessante, né? Micose, né? Trombose, equipirose, ou seja, um sofrimento pelo fogo. A Terra
sofre várias ecpiroses e vários dilúvios, que ele chama de vários cataclismos. Então, é sempre isso. Água, fogo, cataclismo, equipirose, cataclismo, equipirose. Isso é um balanço. Ora, você não sabia que é assim que funciona aqui na Terra? Aí o solo meio... Que estranho isso, né? Então, mas por que isso acontece no cosmos? Aí o papo muda. Porque a questão aí já não é mais como foi que Atenas surgiu, mas por que o cosmos funciona de tal maneira que o planeta Terra está sempre sendo, por assim dizer, lavado e queimado, né? O Solo quer entender isso, o próprio Critias, quando está falando isso, o Sócrates está lá e pede uma explicação. Como é que esse negócio aí, Critias, de equipirose, né? Agora você introduziu um assunto aí que é estranho, né? Aí o Critias diz, olha, Sócrates, foi a história que eu ouvi. Agora, explicar por que o cosmos, ou que o planeta Terra está sempre sendo destruído, ora por água, ora por fogo, isso eu não sei explicar. Agora temos aqui o Timeu, que é um especialista em astros, né? Ele conhece desse assunto, ele poderia explicar. Aí o Timeu está lá, né? Bom, tudo bem, eu posso fazer essa notinha de rodapé aqui para explicar por que isso acontece. Só questão de lógica. Olha que curioso isso. Então, o que acontece a seguir? O Timeu toma a palavra, né, para explicar por que a Terra está sempre sendo, vamos dizer, purificada, se seria a palavra, se a gente quisesse arriscar uma palavra mais filosófica, a gente diria uma catarse, né? Uma purificação. Por que a Terra passa por essas catarses? Por que a Terra passa por essas purificações, ora de água, ora de fogo? Por quê? E aí entra o Timeu para dizer, olha, a dinâmica disso se parece muito com aquela ideia da peneira. Então vamos imaginar uma peneira, né? Então uma peneira cósmica, às vezes é chamada de placenta, porque é um treco que está ali abrigando todo o cosmos ali dentro, e essa peneira, por assim dizer, ela treme, ela fica tremendo. Em alguns momentos, essa peneira serve para lavar as coisas que estão ali. Então, existe o cataclismo, que é como se você jogasse água na peneira para tirar as impurezas. E, de certa forma, os dilúvios têm essa visão, né? Quer dizer, o que é um dilúvio? O dilúvio é uma forma de limpar a sujeira, né? Para só ficar aquilo que presta. Então, de certa forma, o Deucalião e a Pirra foi o que sobrou na peneira, né? O resto foi tudo lavado. Por quê? Porque é uma sujeira. Que sujeira é essa, né? Será que é uma sujeira moral? Parece que é o caso, né? Quando alguma coisa é lavada e cai, é uma questão de sujeira moral. Na aula que vem, na aula número 2, nós vamos falar da sujeira moral específica da cidade de Atlântida, né? Mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Mas, por enquanto, vamos explicar por que essas sujeiras são eliminadas por água e, às vezes, por fogo. Porque há um outro movimento dessa peneira. Essa peneira, por assim dizer, tem um movimento que joga as coisas para o alto. Imagine as pessoas que plantam trigo. O pessoal da teologia deve entender isso aí. Quem planta trigo, bota o trigo na peneira porque sabe que naquela peneira também vai uma coisa que parece muito com trigo, tem toda a aparência de trigo, só que não tem nada dentro, não tem substância, que é o joio. Então, quando eu mexo a peneira e jogo para cima, o vento passa e leva o que é leve. Interessante, né? As pessoas levianas, né? Vamos falar assim, os levianos
né? As leviandades são queimadas. Então, o que é leve? O vento passa e isso vai para o fogo, porque isso queima rápido. O que não é leve, o que tem densidade, fica na peneira. Quando cai, ele sobe e desce na mesma hora. Mas o joio, as coisas leves, elas ficam no ar e se dissolvem no fogo. Então é por isso. Aí é claro que essa explicação é uma explicação bem clara, mas fica a dúvida, mas por que isso acontece, meu caro Timeu? Tudo bem, você me explicou a dinâmica, você me explicou como acontece, agora a gente está entendendo. Mas que peneira é essa? Aí o Timeu, gente, aí vocês querem que eu comece do começo. A gente quer isso mesmo, comece do começo. Então, aqui vai começar a história da criação do universo, propriamente dita. Ok? Então, isso foi só provocações, né? Então, chegou um momento que o Timeu disse, vamos começar do começo, vamos voltar. Então, para vocês entenderem o que é essa peneira e tudo mais. Então, quando o Timeu vai começar a explicar, ele sente necessidade de falar da diferença entre o imutável e imutável. Então, o Timeu vai dizer, tudo bem, para vocês entenderem por que é que isso acontece, vocês têm que entender a diferença entre aquilo que é e aquilo que passa, o ser e o devir. Quem é da área de filosofia, aí sabe muito bem, estamos aqui na velha briga entre Parmênides e Heráclito. Parmênides dizendo, o ser é e não pode deixar de ser. O ser é imutável, não pode mudar, porque a única mudança possível para o ser seria deixar de ser. Portanto, o ser não pode mudar. O ser é imutável. Aí vem Heráclito e diz, não se pode mergulhar no mesmo rio duas vezes, porque tudo passa, tudo sempre passa, né? Tudo passará. Então, tudo é devir, nada é, tudo devém. Então, essa velha briga, né? A observação mostra que realmente tudo passa. Mas aí, o intelecto diz que, se tudo passa, se tudo devém, o que é que fica? Né? Como você me explica o que permanece? Então, existe uma velha briga aí, do Parmênides com Heráclito, com discussões muito curiosas, ligadas à lógica, né? Aí é uma coisa que eu não vou entrar aqui, né? Porque senão a gente vai perder aqui a aula toda só nisso. Mas a questão aí é a seguinte, você entende a diferença entre as coisas que são e as coisas que devem? Né? Do ponto de vista moral, a gente podia dizer, no mundo em que tudo passa, em que tudo é passageiro, em que tudo muda, tem alguma coisa que não muda? Tem alguma coisa que permanece? Tem alguma coisa assim em que eu possa confiar? Em que eu possa dizer, não, isso jamais vai mudar? Que coisa é essa? Então, o Timeu diz, vocês têm que entender essa diferença, porque o ponto de partida do mito da criação do mundo é exatamente o ser imutável, o ser que não muda, o ser que não passa. Então, tudo começa daí. O ser é imutável, tá? Ele não muda, ele é sempre o mesmo, estático. Mas como é que disso o universo surge? Por causa de uma figura essencial, o demiurgo. O demiurgo, diz o Timeu, na passagem 28a, utiliza, o verbo que ele usa é proskromenos, ele utiliza o imutável como arquétipo. Pronto, isso é um salto interessante na conversa, porque a palavra demiurgo evoca nos presentes a imagem de um artesão, né? O que é um demiurgo, né, na linguagem presente ali? O que é que os gregos entendiam de demiurgo? Demiurgo é uma junção de duas palavras. Demi, vem de demo, povo, né? E urgo tem a ver com ergon, trabalho.
Então, o que seria o demiurgo? Um trabalhador do povo. Vamos imaginar alguém que passa na sua rua com a maleta, dizendo, alguém quer amolar tesouras, né? Digamos assim. É um artesão, é uma pessoa que faz um trabalho para o povo, né? Então, as pessoas querem atravessar uma ponte. Olha, a gente está precisando de um marceneiro aqui, carpinteiro para fazer uma ponte aqui, né? Eu estou precisando aqui de uma carroça. O que é que você faz? Você convida um carpinteiro, ele vem e vai fazer a carroça. Quando ele vem com a maleta dele, né? Lá tem serrote, tem pua, tem todas as ferramentas que ele precisa, e ele vai fazer a carroça para servir as pessoas que estão ali. Então, isso é o demiurgo, é um artesão. Então, quando o Timeu diz que é o demiurgo que olha para esse ser imutável e ele utiliza como arquétipo, a gente tem que imaginar esse demiurgo como uma espécie de um arquiteto, alguém que está olhando para uma planta, né? Vamos imaginar, você tem uma planta, a planta é imóvel, né? A planta está lá parada, né? Eu gosto muito da imagem da partitura musical. Você tem lá uma partitura. O que é uma partitura? É uma música parada, né? Você tem lá digamos, o Bourrée de Bach, né? A partitura. Está tudo parado ali, você não ouve nada. Aquela partitura não está passando, né? Aquilo não é música como a gente entende. Ninguém está ouvindo, está lá parada. Mas o demiurgo, ele olha para aquela partitura, né? Ele olha para aquele conjunto de ideias, falando com Platão, aquela coisa parada, e diz, eu acho que eu posso tocar isso aqui é executável, né? É como se ele dissesse, gente, isso aqui é uma partitura, isso dá para a gente fazer música com isso aqui, né? Curioso, né? É como se alguém visse uma pedra e dissesse, olha, eu estou lendo a pedra e acho que a pedra está querendo dizer alguma coisa, tem algum código ali, peraí que deixa eu pegar o violão aqui, eu vou executar isso aí. E ele tira uma música daquilo que ele viu. Então, para o demiurgo, o ser imóvel, né? Se vocês quiserem, o mundo das ideias, né? O imutável é uma espécie de partitura que pode ser executada. Legal, né? Então ele olha como um arquétipo. Olha, o que são arquétipos? É curioso, aí, o pessoal que gosta de Jung, de psicanálise, vai por aí. O que é um arquétipo? É a ideia vista como algo que pode ser utilizado. Eu posso usar isso aí para executar alguma coisa. Então, o arquétipo, ele é uma coisa imutável, tá? Mas é um imutável que atua, que de certa forma ele parece que quer dar um recado, que tem um certo sentido, né? Aquele arquétipo tem um sentido ali. E quem vai fazer isso, quem vai dar um certo sentido, né, a essas ideias, é o demiurgo. Então ele utiliza as ideias. Então, eu gosto dessa palavra, o proscromo, porque quando a gente estuda Platão, fala-se muito em contemplação das ideias. A alma do filósofo, né, quando é libertada do corpo, vai para o mundo das ideias e fica lá feliz, contemplando as ideias, como se estivesse só olhando ali, se deliciando, né? O demiurgo não tem essa postura. Ele não está ali para contemplar apenas. Ele contempla como alguém que está executando, como alguém que estivesse assim, olhando uma partitura e executando. Então, ele está lendo as ideias. Não está só contemplando, é uma leitura. Ele está percebendo que ali tem um conjunto que faz sentido para ele. Aquilo é uma música. Então a percepção do demiurgo é essa. E o demiurgo, o Platão insiste, ele é bom. Aí vamos entender o que é que significa esse bom aí. Ele diz, gente, as pessoas, vamos ver, as pessoas precisam disso, precisam saber disso. A bondade aí tem a ver com a transbordamento. Gente, isso é uma coisa tão interessante. Todo mundo tinha que saber disso, todo mundo tinha que ouvir essa música, né? Todo mundo tinha que ter direito a isso. Então o que é que ele faz? Eu vou
vou tentar construir algo para que haja esse gosto. É como se dissesse, gente, isso é uma coisa tão gostosa. Como você come uma fruta, isso é tão gostoso, você prove essa fruta para você ver como ela é gostosa. Então Demiurgo tem essa intenção. Gente, isso, o universo tem que saber disso. Então, de certa forma, ele cria um universo, vai formar um universo, né, para que esse universo, de certa forma, contemple essas ideias, porque isso é muito maravilhoso. Não pode ficar aí parado, aí eternamente quieto, né? Esse texto não tem que ficar ali, né, escondido na biblioteca. Isso tem que ser divulgado. Então, o Demiurgo é um divulgador, por assim dizer, das ideias. Vamos divulgar isso, vamos divulgar, vamos tocar isso em frente. Então, ele começa a imitar, a fazer uma espécie de cópia dessas ideias no modelo mais material. Então, ele vai, por assim dizer, criar corpos que imitam essas ideias. É claro que, ao fazer isso, algo dá errado. Não exatamente errado. O que é? Esses corpos, eles não são tão imutáveis como as ideias, porque, sendo corpos, eles padecem de movimento. E aí o Demiurgo percebe que, por mais parecido que seja esse corpo que ele está criando, ele jamais será idêntico às ideias, porque as ideias são imutáveis, são eternas, enquanto que os corpos, eles são mutáveis. E, no máximo, eles podem durar muito, mas não eternos. Não sei se ficou claro aí. Então, existe uma diferença entre eternidade e imortalidade. A eternidade é das ideias. A imortalidade é do corpo. O Demiurgo consegue fazer corpos imortais, mas para isso ele precisa fazer com que esses corpos, por assim dizer, girem. Isso é muito interessante. Uma maneira de fazer com que um corpo fique imortal não é deixar ele parado, é deixar ele girando. Então vamos fazer uma brincadeira aqui para vocês entenderem. Imagine uma imagem de um peão, um desenho de um peão, né? Aí você resolve fazer um peão de madeira, idêntico àquele ali. Se você tentar deixar esse peão em pé, ele vai cair. Não é? Ele não vai ficar como na foto, em pezinho, bonitinho ali. Ele vai cair. Então, o que é que o Demiurgo faz? Ele gira o peão. Ao girar, o peão fica em pezinho. Mas gira tão rápido e é tão preciso que você olha para o peão ali girando, você nem vê que ele está girando, ele está paradinho ali. Então, é mais ou menos essa técnica que o Demiurgo, ele usa o movimento giratório para manter os corpos parados. As ideias não precisam girar, elas já estão paradas, elas são como se fossem, né, fotografias, mas o corpo, para ele ter a sensação de estar parado, tem que girar. Então, assim, ele cria a chamada alma do mundo. Né? O que é a alma do mundo? É uma esfera giratória. Essa alma, vamos imaginar, é uma esfera, certo? Então, essa esfera gira tão rápido, e ele ainda diz da esquerda para a direita. Vai girando da esquerda para a direita, muito rápido. E dentro da esfera, isso é muito curioso, tem outra que gira da direita para a esquerda. Ou seja, tem duas esferas ali fazendo esse movimento. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. E a que está embaixo ainda gira inclinado. E aí, olha que curioso, ele chama essa esfera exterior de o mesmo. Não vou discutir aqui por que tem esse nome, né? Em grego, acho que é Y, não sei, tem um nome, o mesmo. E a esfera inferior, que gira ao contrário, inclinado, ele chama de o outro. E assim é feito o universo. Então, o universo é composto de 3 ingredientes. Qual é? A esfera giratória, que a gente vai chamar de a esfera exterior, né? Que é o mesmo, girando da esquerda para a direita. E a esfera interior,
que é o outro que gira o contrário. E assim é feito o universo. Ao produzir esse universo lindo, ele percebe que sobrou uns materiaizinhos, sobrou o resto de material. Né? Ele pega isso da matéria. Engraçado, em grego, a palavra matéria vem da palavra madeira. Né? Então vamos imaginar, eu construí uma grande carroça, né? um carrossel que vai ficar girando, mas sobrou o resto de madeira. O que é que eu faço com esses restos? O demiurgo junta esses restos, uma espécie de tigela, e faz uma cópia do universo inteiro na tigelinha. Então ele cria pequenos universos, né? em número definido. Né? Então ele pega o mesmo ingrediente, o ser, o mesmo e o outro, o ser, a existência, que seria o corpo, né? A corporeidade, o mesmo, que é a esfera exterior, que gira da esquerda para a direita, e o outro, que é a de dentro. Ele cria esses três ingredientes e vai criando vários pequenos universinhos, que a gente vai chamar de microcosmos. Então ele cria o cosmos e com o que sobrou ele cria o microcosmos. Cada microcosmos desse, ele coloca dentro de uma estrela. Ele cria também estrelas fixas, porque é preciso que haja esse disco rodando, e esse disco é pontilhado de estrelas. Uma estrela não se move em relação à outra, elas são fixas, tá? A palavra ali é estrela. Quando ele vai falar de coisas que não são fixas, ele vai chamar de planetas. Então, planeta quer dizer errante, coisa que não é fixo. Então, essas estrelas fixas, o texto de Platão sugere que elas são carruagens. Não é que elas saiam andando sozinhas, elas saem juntas, tá? Elas estão girando juntas, fixas, né? Uma em relação à outra está fixa, mas está girando porque é preciso girar para poder existir, né? Como um corpo, a gente já viu isso. E cada microcosmozinho daquele ali é colocado em uma estrela, né? Que é a carruagem. A palavra grega para essa estrela já foi traduzida, quando ele compara a carruagem, para o latim é carpinter, de onde vem a palavra carpinteiro. Um carpinteiro seria, em tese, um estreleiro. Carpinteiro significa, literalmente, construtor de carruagens. Então, aí está decifrada a razão da música Carpinteiro do Universo Eu Sou. Né? Quando o Raul Seixas canta, ele está se colocando na visão de um demiurgo. Né? E faz sentido, porque ele, no final ele termina, no final, demiurgo de mim, ou seja, eu tenho que me construir também, eu tenho que fazer com o meu mundo o que o demiurgo fez com o cosmos, né, por assim dizer. Mas vamos sair daqui e entender por quê. Tudo aqui é para explicar por que tem aquela peneira. O demiurgo, depois que coloca esses microcosmos, né, dentro de cada estrelinha, ele diz, olha, vocês, por assim dizer, esses microcosmos, vão me ajudar a conhecer a única coisa que eu não posso conhecer, que é a finitude e a morte. Interessante isso, né? Porque o demiurgo é infinito. O demiurgo ele é uma divindade eterna. Então, tem uma falha aí, né? A única coisa que a eternidade não conhece é o tempo, é a finitude. Então, para resolver isso que seria uma espécie de demência, de ignorância, engraçado, Platão diz que a demência tem duas causas, a loucura e a ignorância. Então, o demiurgo não é demente, ele não quer ignorar nada, inclusive ele não quer ignorar a própria morte. Mas, evidentemente, ele não pode morrer. Então, como é que ele faz? Ele tem que se tornar mortal para fazer isso. Então, como é que o demiurgo se torna mortal? Então, ele usa os microcosmos para isso. Interessante, né? Então, ele avisa, ele diz o seguinte, olha, vocês, microcosmos, às vezes é chamado de logisticon, que você já
como se fosse lógicas dotadas de instrumentos, né? Lógicas que estão ali sentadinhas nas suas estrelas consortes, estão lá. E ele diz, vocês vão passar por uma jornada muito interessante, porque a alquimia que eu vou fazer agora vai ajudar a eu conhecer o que é que se chama morrer, o que é que se chama finitude. Né? Eu poderia até dar um corpo para vocês, né? Para que vocês vivessem uma vida e depois morressem. Só que as minhas mãos são de tal forma, e aí é interessante, o Demiurgo não toca a mão, ele persuade a matéria. A expressão que o Platão usa é essa, persuadir. É como se, como dissesse assim, como se o Demiurgo fosse uma espécie de anfião. Eu tenho aqui uma imagem que mostra esse personagem grego, aí essa história para depois, o mito de Anfião. Ele consegue fazer as pedras se moverem tocando a harpa dele. E assim ele constrói os muros de Tebas, usando a harpa. Eu diria que o Demiurgo ele usa uma técnica parecida. Ele faz as coisas se moverem, ele cria esses corpos todos usando uma espécie de música, que a gente poderia dizer uma espécie de matemática também. Essa separação entre música e matemática não existe aqui, claramente. Só veio depois, na Era Moderna. Tá? Então, o que o Demiurgo faz é uma metrificação. Né? Ele metrifica essa matéria que é chamada às vezes de cora, de caos. Vamos chamar de caos. Né? O Demiurgo pega o caos e coloca a ordem ali no caos, ele cria formas, ele cria medidas, proporções. E aí ele nota que existem matérias ali no caos, existem coisas que podem ser chamadas de fogo, embora você não veja nada ali, nem tenha tamanho nenhum. Tem coisas ali que se chamam ar, mas você também não vê nada, está tudo misturado, imagina. É fogo por toda parte, ar por toda parte, água por toda parte, terra por toda parte. Não dá para saber a diferença, onde é que um está, porque o caos ele é imenso, imenso no sentido de imensurável. É como se ele guardasse o espaço dentro dele. Então o caos ele não está dentro do espaço. O caos é o próprio espaço, a gente poderia dizer assim. Então, o que é que o Demiurgo faz? Ele meio que entra no caos, né? E tenta espacializar o caos. O Demiurgo entra no imenso para criar a mensuração. Olha que legal isso, né? Ele mensura o imenso. E ao fazer isso, aplicar essas matemáticas mensuráveis, ele usa triângulos, sobretudo. E não vamos esquecer que todo esse livro do Timeu é um livro triangular. O livro começa com 3 palavras. 1, 2, 3. Essas são as 3 palavras que iniciam o livro. 1, 2, 3. E ainda dizer, eu não estou vendo 4. É curioso isso. Então, ele pega esses triângulos e começa a montar os triângulos na matemática. E aí ele cria o fogo a partir de uma montagem de triângulos, que dá um tetraedro. Ele cria o ar, com outra forma de arrumar o triângulo, que dá no octaedro, outra parte. Ele cria a água, usando triângulos, do mesmo jeito, e cria a terra, criando triângulos, ou seja, o cubo, que é o formato da terra, cada parte do cubo são 2 triângulos, vocês sabem disso. Então ele acaba triangulando o mundo, por assim dizer, né? Criando ligações entre esses triângulos, harmônicas, e aí os elementos começam a aparecer do jeito que a gente conhece. Então isso quer dizer que o fogo original mesmo, você não vê, porque ele não tem nem tamanho nem forma. Quem dá tamanho e forma é o Demiurgo. Então, ao criar esses elementos, o Demiurgo, ele para por aí, porque ele diz, olha, se eu começar a montar esses elementos entre si, fogo, água, até para criar corpos, os corpos é uma mistura desses elementos. Esses corpos, eles serão imortais. E o que eu quero é que vocês aí, o microcosmos,
sejam mortais. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou criar esses corpos imortais e vou chamar eles de deuses e vou pedir que esses deuses criem corpos mortais. Beleza? Pronto. E aí ele cria, a partir desses materiais, cria corpos imortais, que são os deuses. Né? A gente pode imaginar que são aqueles errantes, né? Não são estrelas, são planetas. Entendam que deuses e planetas aí são conceitos muito parecidos. Então, Saturno, Urano, Netuno, Plutão são os deuses. Então, são eles que vão criar os corpos mortais. Uma vez que esses corpos forem criados, eles vão ser jogados no centro, né, da mistura, que é a Gaia, a Terra, que a gente conhece aqui, o planeta Terra, né, que a gente conhece. É ali que vai estar todos os elementos misturados em corpos mortais. Que vocês entendam, os deuses têm esses elementos misturados, mas em corpos imortais, porque foram criados pelo próprio Demiurgo. O Demiurgo não consegue criar nada mortal. Entendo? Ele tem sempre o olho voltado no imutável. Mas quando ele cria esses corpos imortais, ele delega, ele diz, vocês, imortais, vão criar corpos. Esses corpos serão mortais. Esses corpos mortais, quando vocês criarem, eu vou entregar para vocês esse microcosmos aqui que eu criei, que está na estrelinha, e vocês vão costurar. Então, nós humanos somos feitos de duas partes. Uma parte é o corpo mortal, que quem fez esse corpo mortal foram os deuses. A outra parte é a parte imortal, que quem fabricou foi o Demiurgo. E ele fabricou antes mesmo de criar os deuses. Então nós temos, como humanos, uma ascendência sobre os deuses, porque de certa forma essa parte microcosmos nossa, né, que está costurada a esse corpo mortal, ele foi criado pelo próprio Demiurgo. E o que é criado pelo próprio Demiurgo não morre. Interessante. Aí vem o papo que estão querendo. Muito bem, Timeu, legal, gostei da sua explicação. Isso prova que nós aqui na Terra, homens, somos paradoxais, nós somos duplos, nós temos uma parte imortal, que é a nossa inteligência, que é o nosso microcosmos, né? Essa parte, ela foi até meio que separada do corpo por uma cabeça redonda, que parece até o universo, né? A ideia da cabeça humana é imitar um pouco o universo, né? E aí os corpos vão para a Terra. Inclusive o Platão diz que os seres humanos são plantas celestes. Por quê? Porque a semente vem de cima e o tronco e os braços vão descendo para a terra. É diferente da árvore, né? Que você planta a semente no chão e o tronco e os galhos sobem para o céu. Ele diz que no nosso caso é invertido, né? Nós humanos somos plantas celestes. Né? Nossa semente é lá o Demiurgo, a semente é aquilo que ele colocou ali na estrelinha, né? A ideia de, vamos pensar essa estrelinha ali, uma semente, né? Às vezes é chamado também de razão seminal, é uma semente racional, vamos dizer assim, é uma semente lógica. Então essa semente, ela é, por assim dizer, plantada do alto e o desdobramento da semente é o corpo humano, que a gente chama. Então, por isso que se explica que o ser humano tem uma cabeça separada do corpo, né? A maioria dos animais, vocês notam que a cabeça meio que sai do tronco, né? Olha para uma cobra, para um cachorro, eles não têm pescoço, de certa forma, a cabeça meio que sai do tronco. A gente não, tem uma separação. E isso seria para indicar que a nossa cabeça
pertence a uma espécie de outro universo. Inclusive, nem tem muita carne. Então, a cabeça é a parte mais descarnada do corpo, né? Quase não tem carne na cabeça, porque ela é feita para conter a inteligência ali, a lógica, né? Então não tem cabeça. Entendo que isso acaba sendo uma grande homenagem à deusa Atena, né? Porque Atena é uma deusa sem corpo. Se vocês olharem direito, ela não tem mãe, né? A Atena não foi gerada no útero, né? Ela nasceu da cabeça de Zeus. Que interessante isso. Então, vem aí agora a solução do problema. Por que esta vida humana aqui na Terra precisa sofrer esse ciclo cataclismos, ecpiroses, cataclismo, ecpirose, ou seja, purificação pela água, purificação pelo fogo, precisamente por conta da nossa carne, precisamente por conta da nossa parte mortal. Por quê? Como ela é uma parte que não foi ainda persuadida, ela não é eterna, ela precisa ser purificada, ela precisa ser girada. Olha aí, voltamos então à história. Para que a Terra exista, olha que legal, é preciso que ela gire, por assim dizer, no sentido da purificação. Eu tenho um tempo que está toda hora lavando ou queimando, lavando ou queimando. Senão ela não dura muito, senão ela se acaba. Então, se você deixar a Terra sem dilúvios ou sem conflagrações pelo fogo, ela não se renova. Ela vai se deteriorando até desaparecer. Então é preciso renovar sempre, isso é um ciclo, né? Se a gente olhar direito, a ideia do ciclo, para que ela exista como corpo. E também tem outra razão. A carne, de que é feito os elementos, né? O fogo, o terra, eles se desfazem, eles tendem a se desfazer e a se moverem. Então a ideia dessa lavagem é meio que colocar cada coisa no seu lugar para reconstruir de novo. Então, o corpo humano é algo que precisa ser refeito toda hora, para poder, é preciso girar, digamos assim, na Terra, para poder se manter, né? Fora que existe um risco de rebaixamento. Apesar de nós sermos microcosmos, nós sermos logos instrumental ou logístico, ou logística, se vocês quiserem, apesar de nós sermos isso, nós podemos esquecer, porque aí vem uma consequência muito interessante. Quando esse microcosmos é costurado à carne, esse microcosmos ele se esquece de que é um microcosmos, ou seja, o ser humano ele se esquece de que ele veio da estrela. E esse esquecimento pode produzir um rebaixamento e um ser humano pode ser um animal como outro qualquer, porque ele se esqueceu de que ele é um logos. E, então, quando isso acontece, também uma grande, como é que eu diria, uma grande imoralidade, uma grande falta de ética, né? Quando o mundo chega num estado de corrupção muito grande, né? Aí é preciso renovar essa carne e colocar de novo pessoas que se lembram, pessoas que usam a cabeça no comando de novo, porque às vezes acontece isso. Às vezes a carne quer mandar na cabeça e aí está na hora de limpar a coisa, certo? Então, essa é a razão pela qual, especificamente aqui no planeta Terra, a gente vai precisar sempre ser lavado, né, pela água ou queimado pelo fogo, purificado em todo caso. Então, essa acaba sendo a explicação que o Timeu dá para aquela dúvida, né, que foi colocada no meio da conversa de Critias. Tão curioso, né? Quer dizer, uma história tão bonita como essa, tão incrível, é uma nota de rodapé, é uma explicação que acontece ali no meio do discurso de Critias. Então, o Timeu acaba de dar essa explicação e dizendo, pois é, senhores, então, eu não estou aqui contando como é de fato, mas eu estou dando uma ideia, mais ou menos, de como é que funciona esse esquema. Ah, beleza, Timeu, agora a gente entendeu, né? Porque que a gente vive sempre esse ciclo, cataclismo, equipirose, cataclismo, equipirose. A gente entendeu. Aí, volta
Critias continue sua conversa. E quando o Critias voltar a conversar, o assunto que vem à baila é a Atlântida. E mais isso aí eu vou deixar para a próxima aula, ok? Então, fiquem bem, ok? Peço mais uma vez desculpas pelo que aconteceu ontem na aula, né, da live. A conexão realmente caiu, ficou muito baixa, a gente não pôde seguir adiante. Foi muito chato isso, mas eu espero que vocês aproveitem esse curso, essa aula, e postem seus comentários e vamos seguir adiante para a próxima semana com o mito da Atlântida. Finalizando, eu sou o professor Israel Costa. Qualquer dúvida, vocês podem postar aqui no nosso chat ou tentar se comunicar por qualquer um dos nossos WhatsApps. Os monitores estão sempre a postos aí. E, bem, é isso aí. Até mais.